Olá, meus amigos, que o nosso soberano Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Sou o pastor Éder Monteiro, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Palavra Amiga do seu amigo pastor. Nesta manhã de quarta-feira, hoje, dia 18 de dezembro de 2019, e é com alegria que eu venho aqui para compartilhar com você a maravilhosa palavra do nosso Deus. Eu quero aqui parabenizar aos aniversariantes do dia. Quem faz aniversário dia 18 é a Kátia Oliveira, parabéns. Também a Cleonice Silva, o Marcelo Lui e também o Denner Monteiro. Parabéns aí aos aniversariantes do dia, recebam meu carinho, meu abraço e principalmente recebam a bênção do nosso Deus, no nome de Jesus, tá bom? Você que vai chegando a esta live, coloque aí os seus comentários. Eu já visualizo aqui a Eliette Nunes. Bom dia, meu pastor, a paz de Cristo, Eliette Nunes. Deus abençoe a senhora, dá um abraço forte no meu amigo Cláudio. Deus abençoe aí toda a família, tá bom? No nome de Jesus. Vamos aqui então à mensagem, ao cafezinho com Jesus. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 28. Mas que vos parece? Jesus pergunta. Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Sabe, o Senhor Jesus, ele estava aqui dando uma palavra dura a alguns religiosos que se achavam justos por causa da religião que praticavam. E Jesus então contou esta parábola. Ele disse: um homem tinha 2 filhos. Ele disse para um: vai trabalhar na vinha? E o filho disse: não quero ir. Mas depois ele se arrependeu e foi. Ele deve ter pensado: puxa, meu pai tem sido tão bom para mim, por que eu não posso ajudá-lo, né? E se arrependeu e foi. Mas o pai chegou ao outro filho e disse: vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele disse: sim, senhor pai, eu vou. Só que ele não foi. Ele falou que iria somente para poder agradar ao pai. Mas ele não foi. Sabe o que importa para Deus? Não é tanto aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós fazemos. Porque podemos falar muitas coisas. Podemos, na intenção de agradar alguém, falar muitas coisas boas, muitas palavras maravilhosas, mas as nossas práticas, elas podem ser totalmente contrárias àquilo que falamos. Então, para Deus importa aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos. E um grande exemplo foi quando Jesus até citou aqui o João Batista, né? Mas um grande exemplo foi quando João Batista estava batizando as pessoas às margens do Rio Jordão, e ele pregava o arrependimento. E muitas pessoas vieram até ele para poderem ser batizadas. Mas o João detectou ali que muitos que estavam pedindo batismo realmente não haviam se arrependido.
Então ele disse: raça de víboras, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o João também deu uma palavra dura àquele povo. Porque com certeza elas vinham dizendo: olha, eu quero me batizar também. Mas o João identificou que não havia um arrependimento. Eram apenas palavras. Então ele mandou que praticassem obras dignas de arrependimento. Então, apenas palavras não convencem. Nós temos que falar, mas o nosso procedimento, ele deve estar de acordo com as nossas palavras. Ninguém engana a Deus. Eu posso dizer um montão de palavras bonitas para Deus, mas se as práticas não condizem, então aquelas palavras não querem dizer nada. Que sejamos como este filho obediente, que a princípio até não quis, a princípio até disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Que possamos ser esse tipo de filho, que faz, não apenas aquele que fala. Amém? Olha, que o Espírito Santo possa falar muito mais ao seu coração, no nome de Jesus. Eu desejo a todos uma excelente quarta-feira. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, tá bom? Forte abraço, a paz de Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa e toda a sua família. Olá, meus amigos, que o nosso soberano Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Sou o pastor Éder Monteiro. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Palavra Amiga do seu amigo pastor. Nesta manhã de quarta-feira, hoje, dia 18 de dezembro de 2019. E é com alegria que eu venho aqui para compartilhar com você a maravilhosa palavra do nosso Deus. Eu quero aqui parabenizar aos aniversariantes do dia. Quem faz aniversário dia 18 é a Kátia Oliveira, parabéns. Também a Cleonice Silva, o Marcelo Lui e também o Denner Monteiro. Parabéns aí aos aniversariantes do dia, recebam meu carinho, meu abraço e principalmente recebam a bênção do nosso Deus, no nome de Jesus, tá bom? Você que vai chegando a esta live, coloque aí os seus comentários. Eu já visualizo aqui a Eliette Nunes. Bom dia, meu pastor, a paz de Cristo, Eliette Nunes. Deus abençoe a senhora, dá um abraço forte no meu amigo Cláudio. Deus abençoe aí toda a família, tá bom? No nome de Jesus. Vamos aqui então à mensagem, ao cafezinho com Jesus. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 28. Mas que vos parece? Jesus pergunta. Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Sabe, o Senhor Jesus, ele estava aqui dando uma palavra dura a alguns religiosos que se achavam justos por causa da religião que praticavam. E Jesus então contou esta parábola. Ele disse: um homem tinha 2 filhos.
Ele disse para um, vai trabalhar na vinha? E o filho disse, não, não quero ir. Mas depois ele se arrependeu e foi. Ele deve ter pensado, puxa, meu pai tem sido tão bom para mim, por que eu não posso ajudá-lo, né? E se arrependeu e foi. Mas o pai chegou ao outro filho e disse, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele disse, sim, senhor pai, eu vou. Só que ele não foi. Ele falou que iria somente para poder agradar ao pai. Mas ele não foi. Sabe o que importa para Deus? Não é tanto aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós fazemos. Porque podemos falar muitas coisas. Podemos, na intenção de agradar alguém, falar muitas coisas boas, muitas palavras maravilhosas, mas as nossas práticas, elas podem ser totalmente contrárias àquilo que falamos. Então, para Deus importa aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos. E um grande exemplo foi quando Jesus até citou aqui o João Batista, né? Mas um grande exemplo foi quando João Batista estava batizando as pessoas às margens do Rio Jordão, e ele pregava o arrependimento. E muitas pessoas vieram até ele para poderem ser batizadas. Mas o João detectou ali que muitos que estavam pedindo batismo realmente não haviam se arrependido. Então ele disse, raça de víboras, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o João também deu uma palavra dura àquele povo. Porque com certeza elas vinham dizendo, olha, eu quero me batizar também. Mas o João identificou que não havia um arrependimento. Eram apenas palavras. Então ele mandou que praticassem obras dignas de arrependimento. Então, apenas palavras não convencem. Nós temos que falar, mas o nosso procedimento, ele deve estar de acordo com as nossas palavras. Ninguém engana a Deus. Eu posso dizer um montão de palavras bonitas para Deus, mas se as práticas não condizem, então aquelas palavras não querem dizer nada. Que sejamos como este filho obediente, que a princípio até não quis, a princípio até disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Que possamos ser esse tipo de filho que faz, não apenas aquele que fala. Amém? Olha, que o Espírito Santo possa falar muito mais ao seu coração, no nome de Jesus. Eu desejo a todos uma excelente quarta-feira. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, tá bom? Forte abraço, a paz de Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa e toda a sua família.